Abre em Atos capítulo 8, por favor, só o versículo 1. É o versículo que encerra o capítulo 7, mas ele está no 8, na versão que tenho aqui. Depois, no meio dele, vem a perseguição, a intensificação da perseguição da igreja. Mas o prólogo, a primeira parte do versículo 1 do capítulo 8 diz assim: E Saulo consentia na morte de Estevão. Vamos a uma só voz. E Saulo consentia na morte de Estevão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado a Deus, porque uma das coisas que descobrimos no reino do Senhor é que as coisas para o Senhor valem a pena para toda a eternidade. Elas não são momentâneas ou periódicas, mas são permanentes e duram, ó Deus, até a eternidade. Te agradecemos, ó Deus, por todos os resultados seguintes a um louvor, a uma oração, a uma evangelização, a uma contribuição. Quando uma obra de um dos santos do Senhor é realizada, e a palavra do Senhor nos diz que elas seguirão, mesmo quando não mais aqui estiverem, elas permanecerão. Obrigado, ó Deus, pela vida de Estevão, pelo seu testemunho, e, ó Deus, nesta hora pedimos que Tu venhas nos premiar com a experiência de Estevão, ó Deus, e a conversão de Saulo. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. A narrativa do texto que temos aqui, antes do versículo 1 do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, é a prisão e a morte de Estevão. Ele foi eleito primeiro apóstolo, e semana passada eu fazia algumas considerações a este respeito, mas ele foi eleito no grupo dos primeiros diáconos da igreja. E enquanto diáconos, tinha ele a sua missão. Provavelmente, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, e por isso a igreja reunida, esta é a prática, a igreja reunida, elegeu, escolheu aqueles que seriam diáconos. Havia pré-requisitos para que esses fossem escolhidos, fossem homens cheios do Espírito, de boa reputação, de boa índole, para que eles pudessem ser diáconos. E Estevão foi escolhido no meio daquele grupo para que ele pudesse servir ao Senhor. E logo, imediatamente, vem a sua prisão, o seu sofrimento, o seu testemunho, a sua condenação estabelecida pelas cartas dos dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Ele deveria ser sentenciado à morte, dava a Saulo o direito de prendê-lo e de executá-lo. Então a morte estava diante dele, deveria morrer. Mas será que vale a pena esse sacrifício? Está disposto a morrer, dar a sua própria vida para que a coisa pudesse se perpetuar, pudesse continuar? Será que valeria a pena o esforço, o sacrifício lá de Estevão? Será que valeria a pena o sacrifício depois de Saulo convertido? Será que valeria a pena os pais da igreja no início? Será que valeria a pena para Diogneto, para Ambrósio? Será que valeria a pena para Agostinho, já em 404? Será que lá no norte da África, em Hipona? Será que valeria a pena para Lutero, já na Idade Média, final da Idade Média, ultrapassando esse limite da Idade Média? Será que valeria a pena para Lutero? Será que valeria a pena para a família Beige de vir ao Brasil evangelizar? Será que valeria a pena para aqueles que vieram a Petrópolis, Dr. A.B. Christ, vir a Petrópolis e instaurar aqui uma igreja? Será que valeria a pena para aqueles que se reuniram, foram os primeiros a se reunirem aqui? Será que valeria a pena para aqueles
que vieram, foram batizados, que começaram a vida cristã, educaram seus filhos a primeira década, na segunda, na terceira. Será que valeria a pena para aqueles que aqui estão há 20, 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, todo domingo reunidos, testemunhando? Será que valeria a pena? O texto diz assim: Saulo consentia na morte de Estevão. Estevão estava morrendo aos pés de um executor, de um homem que perseguia, prendia, arrastava em seu animal, seu cavalo, e levava, ou às vezes levava à prisão, arrastava pelas ruas e levava à execução. A grande pergunta que eu acredito que temos que fazer nesta manhã: será que valeu a pena para Estevão ser preso, ser arrastado, ser condenado? E ele ali caiu, foi colocado no chão. 2 vezes a altura do seu corpo deveria ficar a pessoa que ia jogar a primeira pedra, que deveria ser uma pedra grande, solta do alto em cima do seu abdômen. Será que valeria a pena? A Bíblia diz que Saulo estava assistindo. Estevão entendia que valia a pena servir ao Senhor. Logo depois, no capítulo 9, o capítulo seguinte, a Bíblia diz que esse homem, Saulo, ainda respirava ameaças de morte contra a igreja. Mas o testemunho de Estevão provavelmente contribuiu diretamente para a conversão de Saulo. Quando Saulo está diante daquele homem, e ele está para ser apedrejado, provavelmente Saulo esperava que ele fizesse algum tipo de pedido, de negociação, rejeitando a sua fé. E enquanto ele está sendo apedrejado e ele está esperando a morte que vem se avizinhando dele, Estevão diz o seguinte: eis que vejo os céus abertos, e eu vejo Jesus, o Filho de Deus, sentado à direita de Deus, e ele está recebendo o meu espírito. E ele morreu. Aquele testemunho foi fundamental para a conversão de Saulo. Diz que ele caiu aos pés e Saulo consentia na morte dele. No capítulo seguinte, o capítulo 9, Saulo está ainda montado no animal perseguindo, e Jesus aparece a Saulo e diz a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele vem a cair do animal, fica de joelho no chão, e ele então diz: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quem pregou para ele? Provavelmente o testemunho. Cada gesto de Saulo, de Estevão, contribuiu para a conversão. Mas valeria a pena morrer pelo Evangelho? Ele estava morrendo aos pés do homem que iria escrever 13 cartas do Novo Testamento. Ele estava morrendo aos pés do homem que iria fazer 4 viagens missionárias. Ele estava morrendo aos pés do homem que iria implantar igreja em todos os quadrantes conhecidos da terra. Ele estava morrendo, valia a pena, porque ali a morte dele traria testemunho para influenciar o mundo inteiro e nortear todas as igrejas. Você sabe de onde vem o corpo doutrinário de nossa igreja? Vem das cartas do apóstolo Paulo e dos evangelhos. Quando nós temos dificuldade, seja ela qual for, para montar uma declaração doutrinária, nós precisamos das cartas do apóstolo Paulo. E se Estevão não tivesse aceito, ou aceitado, se preferirem, morrer naquele momento, talvez não tivesse Saulo, como o grande escritor das pelo menos 13 cartas do Novo Testamento. Ele vai morrendo, e Deus vai usar essa vida, essa experiência, essa oferta da própria vida para produzir frutos para o reino de Deus. Cada vez que você dobra o seu joelho e faz uma oração hoje,
2000 anos depois, vale a pena. Cada vez que você sai, evangeliza, entrega um folheto, ou na rua que você mora, você fala de Jesus para uma pessoa, vale e valerá a pena. Cada vez que você contribui e entrega a sua oferta para missões, vale e valerá a pena. Estevão morreu. Ele não teve a noção da dimensão da entrega da sua vida para a causa cristã, para o cristianismo. Nós não temos noção. Quando hoje nós evangelizamos, ou quando ofertamos para missões, ou entregamos o dízimo, a oferta, quando nós participamos de uma reunião de oração, nós não temos noção do quão grande Deus há de fazer com aquela oração que nós fizemos. Nós não viemos ao templo para cantar. Nós não viemos ao templo porque nós queremos encontrar os nossos irmãos. Nós viemos ao templo para fazer diferença no que há de acontecer no futuro. Nós viemos e somos cristãos para que no futuro as pessoas olharem para trás, como nós hoje, próximos ao centenário, estamos olhando para trás e vendo que aqueles irmãos que aqui passaram, aqueles pastores que aqui passaram, aqueles diáconos, aqueles líderes de organizações da antiga União Feminina Missionária, das Mensageiras do Rei, fizeram diferença. Por isso nós estamos reunidos nesta manhã. E daqui a 100 anos, daqui a 20 anos, o que nós vamos deixar? Qual é a sua escolha hoje para que daqui a 20, 30, 40, 50 anos possa haver diferença no mundo que está por vir? Nós estamos numa grande obra, disse Neemias, e nós não podemos descer ou não podemos parar. Enquanto Estevão caía aos pés de Saulo, ele caía aos pés do homem que ia escrever 13 cartas do Novo Testamento. Ele caía aos pés do homem que iria implantar igrejas em todos os quadrantes da terra. Ele caía aos pés do maior evangelista da história do cristianismo, do maior missionário de todos os tempos. Ele caía aos pés de alguém que Deus ia usar para fazer toda a diferença. Será que nós, quando nos reunimos, também estamos fazendo a mesma coisa? Será que outras pessoas vão dizer que nós fizemos diferença? Nós às vezes não temos noção do que Deus está fazendo quando nós ensinamos, quando nós pregamos. Eu lembro que fui pregar uma vez no clube do Minas Tênis Clube, num evento, e quando cheguei lá, um rapaz na entrada, eu fui para o Hotel Estoril, depois eu fui para o Minas Clube, e quando cheguei à porta, um rapaz grandalhão disse assim: Pastor Celso, eu preciso falar com o senhor. E eu estava entrando no ginásio, e eu disse: pode chegar, chega aqui. E aí o pastor que estava dirigindo, o pastor Aloysio, disse assim: depois você fala com ele. E o rapaz disse: não, eu queria falar agora. E aí eu disse: rapaz, vem cá. E ele passou, contornou a cerca, veio, e eu disse: o que é? E ele disse: o senhor pregou um sermão no norte do Brasil? Eu falei: já estive lá pregando. E ele disse: eu me converti lá. E eu olhei para aquele rapaz e eu disse: e o que você está fazendo em Belo Horizonte? E ele disse: eu estou no Seminário Batista Mineiro, eu me converti naquela pregação. E hoje estou aqui me preparando para ser um pastor. E ele disse: o senhor não me conhece, o senhor não lembra do que aconteceu naquele dia, mas eu faço questão de dizer que Deus usou a vida do senhor. Dias atrás um pastor veio aqui e ele disse: eu aceitei Jesus em Sumidouro e já tem 26 anos de ministério. Ele veio aqui à frente, testemunhou para a igreja. Irmãos, a gente não tem noção que a pregação, o ensino, a evangelização, o testemunho, a oferta,
a gente não tem noção do que Deus vai fazer com ela. Se você só tiver 5 pães e 2 peixinhos, para Deus basta, para alimentar uma multidão. Com quantos paus se faz uma canoa? Depende do tamanho da canoa. Se você estiver pensando em algo bem pequenino, Deus vai mandar você fazer uma balsa. Vai te dar meia dúzia de toras ou de toras e vai dizer, faz uma balsa, porque a sua visão é bem pequena. Mas se a sua visão for muito grande, dada por Deus, Ele é capaz de derrubar uma floresta inteira, para poder fazer um transatlântico através da sua vida. É preciso que você entenda que Estevão, ele acreditou que algo muito maior Deus tinha do que a sua própria vida. Talvez se fôssemos nós diríamos, Deus, mas eu sou diácono, agora eu vou evangelizar, me dá mais uns dias, me dá mais uma oportunidade. Ele simplesmente está dizendo, eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho de Deus, Deus recebe o meu espírito, é isso que eu estou vendo. Ou seja, Deus vai fazer algo ainda muito maior através da minha morte do que faria através da minha vida. Que você possa colocar a sua vida à disposição e entender que Deus quer fazer algo ainda muito maior através de você. E Saulo consentia na morte de Estevão. Pensem comigo, 33 anos, mais ou menos 33 e meio, isso acontece. No ano 64, 32 anos e meio depois, Saulo está com a cabeça numa guilhotina. Isso mesmo. Ele apedrejou Estevão, ele foi preso no ano 60, e ele foi posto em liberdade em 62, prisão domiciliar, condicional liberdade em 62, ele foi preso de novo em 64, e ele foi executado. E ele não negou a fé. Mas por que aceitou morrer? Eu acredito que ele aprendeu com Estevão, que vale a pena. Vale a pena. O sol está quente, mas vale a pena. A dificuldade é grande, mas vale a pena. É longe, mas vale a pena. Eu falava ontem no retiro do C3, eles estão acampados, e ontem à noite eu estava lá, até queria estar no encontro dos casais, mas eu estava lá em Bem Posta, longe, beirando a represa, uma escuridão, uma noite, e aí aqueles meninos lotados lá, o espaço, o ginásio que eles têm lá, lotado com as crianças, o Hélito estava lá, a Mônica, o Edmar, todo mundo trabalhando, a Solimar. E aí eu chamei o Hélito no canto, quando eu terminei de dar o meu testemunho, e aí eu disse para o Hélito, valeu a pena. E ele, muito emocionado, disse, valeu. Quanta dificuldade o Hélito enfrentou, quantos problemas ele ainda enfrenta, mas vale a pena. Aqueles meninos e meninas em situação de risco, muitos sem casas, em dificuldade, lá estão, educados, estudando a Bíblia, testemunho. Quando a gente coloca a vida no altar de Deus, vale a pena. Que o que você faz também possa valer a pena.